E aí galera, estamos aqui começando mais um ParanaCast. Eu sou o professor Edberto de Artes. Caio de Física. Eu sou o Danilo de Geografia. Eu sou o Dr. G de Química e isso não é fake news, tá certo? E hoje é o tema da nossa discussão, fake news. Alguém poderia definir para nós o que é fake news? Que seria, né? É uma mentirinha que as pessoas contam. Será que basicamente é isso? É um disse-me-disse? Na verdade não, né? É uma grande mentira e a gente vai até conversar um pouquinho que é uma mentira de escala até industrial. E ela tem de fato um propósito, tá? Por que de repente existe a negação da vacina? Por que as pessoas dizem que a Terra é plana? Por que isso acontece? Qual é a intenção? Quem é que ganha com isso? Vamos lá, falar um pouco sobre? Eu acho que o termo é bem direto, né? A gente que já está acostumado com essa globalização no inglês, fake news, traduzindo literalmente, é notícias falsas, né? E é interessante que essas notícias falsas podem ser de qualquer natureza. Pode ser de natureza científica, de natureza política ou de qualquer um que você imaginar. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que com a disseminação da internet, essas notícias passando pelas redes, ficou mais difícil de controlar isso, né? Porque antigamente, quais eram os veículos que noticiavam as informações, né? Eram os jornais, as televisões, né? As emissoras. O que é que vocês acham em relação a essa divulgação massiva na internet? Vocês acham que ajuda mais a popularizar notícias verdadeiras ou falsas aí? Com certeza, assim, a gente antigamente tinha muito uma dinâmica que era do boca a boca, né? As notícias elas corriam muito a partir do que... Sabe aquela brincadeira de criança do telefone sem fio, né? Você começava falando, a camisa é branca, chegava lá no final, não, a camisa é preta, ou sei lá, a saia é preta, né? Viravam outra coisa completamente, né? Com a internet e com uma certa sensação que a internet causa de que ela é uma terra de ninguém, uma coisa sem lei, uma coisa sem regulamentação, digamos assim, muita gente se sente à vontade, né, para poder disseminar informações que são falsas, informações que são nocivas, inclusive, ao convívio social, muitas vezes, né? Então, sim, a internet, não que ela tenha sido feita para isso, óbvio que não foi, mas tem muita gente que se aproveita, né? Inclusive, tu falou do termo fake news, né? É até engraçado, porque se você for pegar, beleza, do inglês, isso, né, notícia falsa e tal, mas se a gente for pensar, é até estranho, né, porque se é uma notícia não deveria ser falsa, né? É uma notícia, por definição, ela é uma coisa verdadeira, né? Até o termo é meio problemático, né, nesse sentido. Mas até o termo é um fake. Mas eu acho que é justamente para isso, né? Tipo assim, você tá dando informação que às vezes é distorcida da informação verdadeira, né? Aquele negócio, né? A notícia falsa às vezes ela está espitada de verdades, né? Claro, distorcidas ali para privilegiar determinado grupo, determinada ideia que a gente sabe que na prática não é verdade. Então, para ter uma fake news tem que ter uma notícia verdadeira, né? Aí eu quero só abrir aqui um parênteses, por exemplo, lá na antiguidade tinham modelos cosmológicos, né? Que uns modelos diziam que a Terra era o centro do universo, aí já teve, né, a evolução que tirou a Terra e botou o Sol, mas nesse caso não era fake news, porque você não tinha ainda a base solidificada, a ciência estava evoluindo e nesse caso não é fake news, é uma evolução natural da ciência. Mas a partir do momento, ao meu ver, que a notícia, você tem a verdade ali esclarecida, aí surge as fake news quando essa verdade é distorcida, não é? Eu acho que é mais ou menos assim. Mas assim, pensando assim, por que vocês acham, assim, jogando pra vocês, que as pessoas elas sentem tão à vontade em propagar fake news? Às vezes não é por mal, né? Eu não sei. Não sabe, né? Eu não sei porque assim, porque quando a gente... esse é um tema que eu acho muito sério, na verdade, assim. Quando a gente fala de fake news, e no sentido de propagar fake news, eu penso na intencionalidade. E a pessoa que faz, né, ela faz intencionalmente. Sim. Né? Na política aqui no Brasil, Isso. a gente tem visto isso acontecer com muita força, né? Tem sido uma prática de determinados grupos políticos atuar com base em distorção de fatos, em distorção da realidade, né? E isso é intencional. Aí depois joga lá nos grupos do Zap, isso, joga lá no Facebook, joga lá não sei aonde, e aí vira aquela história, né? Se tá na internet é verdade. É verdade. Né? Eu acho assim, também tem uma questão, né? É aquela coisa que eu falou, né? As pessoas que estão à frente da fake news, elas fazem isso intencionalmente e tomam posse
assim, né, dessa falsa, né, informação, mas as pessoas que propagam, ou pelo menos a grande parte delas, não tem nem ideia do que aquilo e de onde vai chegar. Eu acho que talvez existe uma preguiça das pessoas, né, ou então, sei lá, uma falta de interesse de procurar de onde veio aquela informação, né? Pesquisar, será que essa fonte aqui ela é confiável? Será que isso é verdade? Vou procurar aqui no Google, né? Às vezes, se a gente joga ali no Google rapidinho, assim, coisa de 5 minutos você consegue perceber se aquilo é verdade ou não. Mas existe assim, talvez exista também aquela coisa, né? Se aquele político ou aquela pessoa mandou aquilo, é verdade, né? Como tu colocou. Exato. Mas eu acho que existe também essa questão da preguiça de querer ir atrás da informação. Agora falando aí, o Ed citou uma coisa, assim, por exemplo, toda notícia ela passa por um viés de verdade, né? Aconteceu algum fato que alguém noticiou. E essa parte de noticiar é uma narração, então, quer ou quer não, a gente, por exemplo, nós aqui poderíamos presenciar um fato e cada um explicar o mesmo fato sob uma perspectiva de escrita diferente, mas se o fato permanecer o mesmo, embora a nossa escrita seja diferente, a gente tem uma certa subjetividade na escrita de divulgar informação. Por isso que eu acho, tá certo, que as pessoas confundem essa subjetividade do jornal A, B e C com a questão de dizer assim, esse jornal não presta porque ele tem um viés aí que ele tende a ir para um lado. O que eu acho é o seguinte, como o Ed falou, que existe a confiabilidade da fonte, né? Eu acho que o mais importante que você deve avaliar sempre é se essa fonte é confiável. Essa fonte é uma fonte que já está há muito tempo no mercado, como é que a gente avalia ela? Né? Essas questões que às vezes as pessoas falam assim, não, mas esse veículo de informação, ele divulga informações falsas, mas às vezes nem é, né? Já que tentando tirar a credibilidade daquele meio para que essa fake news que circula em outros meios possa tomar lugar. O que vocês acham? Não é mais ou menos assim, não? Funciona? Por exemplo, a gente tem aquele modelo que só quer ganhar dinheiro. Então, por exemplo, uma pessoa cria um site e tem emagreça 5 quilos em um mês. Então joga um tema isca. E lá no site tem vários anúncios do Google AdSense, por exemplo, que uma pessoa que visita, tem a curiosidade, quer perder 5 quilos, porque não consegue perder um, acaba acessando esse site e no fim é suco de berinjela, por exemplo. São resultados que são práticas, na verdade, que não vão trazer resultado nenhum, mas é uma fake news. E quando a gente pensa também nesse modo político que é construído, por que acaba sendo tão disseminada essa fake news? Porque basicamente ela trata com fatos. Então coloca verdade, uma mentira e depois uma verdade. Exemplo, a gente está tendo uma calamidade no Rio Grande do Sul. Isso. Então as pessoas estão precisando de doações? De fato estão. As doações estão indo, estão chegando lá? Sim, estão chegando. Mas alguém coloca um vídeo de repente que a Polícia Federal está barrando. Ou seja, está chegando no Rio Grande do Sul, mas não está sendo entregue, não está chegando de fato ao destino. Isso é lançado. Então quer dizer, você parte de uma verdade, joga uma mentira, pega de repente um vídeo da Polícia Federal apreendendo, mas é um vídeo de 2 anos, 3 anos, que não tem nada a ver, está completamente fora do contexto, mas vem alguém aí que tem vários seguidores, joga isso daí, você, eita, como é que pode? Eu fiz a doação e não está chegando, e você acaba espalhando. Mas será que é isso mesmo? Uma coisa interessante também, como já foi dito aqui, eu quero pesquisar uma informação, se ela é verdade ou não, de fato checa, pesquisa no próprio Google, você vai ver que normalmente as fake news são vários sites e são as mesmas notícias, tipo assim, pesquisadores de Harvard diz que uma bananada, ela é boa, bananada, uma vitamina de banana, é boa para curar todo tipo de câncer. Aí você fica, pesquisadores, quem são? Eu preciso de nome, quem são essas pessoas? Cadê o estudo, sabe? Então fica médicos, vê uma pessoa de jaleco e simplesmente começa a falar um monte de coisa e fala, não, mas a pessoa tá de jaleco, a pessoa é importante. Será que é assim mesmo? Então não custa nada fazer esse exercício de busca. Eu quero um determinado site de notícia. Esse site é confiável? Quando acontece algum equívoco, ele vai lá e de fato coloca essa errata, tipo, não, a gente formou assim, mas de fato não aconteceu. Será que existe essa retratação? Sabe? Então são essas questões, esses pontos que sempre devem ser avaliados antes de você de fato estar falando. Você escuta ali, aconteceu isso. Aconteceu em anos anteriores aqui uma escola que uma pessoa foi lá, um aluno, como se fosse expulso, mas disseram que esse aluno foi expulso porque ele causou um caos na escola, envolvia até arma e não sei o que.
Não tinha nada disso, sabe? Mas causou um pânico nas escolas aqui da região, porque, fulaninho foi exposto porque entrou armado, não sei o que, nada aconteceu. Mas é o que vende, né? A desgraça, é a forma de propagar sem saber a origem, sem saber de fato o que aconteceu. E assim, queira não, você que repassa esse tipo de informação, você tem responsabilidade também no que você está falando, sabe? Porque você acreditou, ok, você de repente foi uma vítima de fake news, mas você está propagando o mesmo terror, tá certo? Então, é muito interessante sim que você faça uma busca, uma pesquisa, de fato, daquilo que você ouviu, para conferir se é verdade ou fake. Até porque uma outra coisa que a gente tem que atentar é o absurdo da notícia, né? Isso, tem notícias que são muito absurdas. Tem coisas que a galera coloca e que tá na internet que as pessoas propagam assim e que são muito absurdas, né? Eu me lembro de um tempo atrás que tinha a ver com política, que é uma coisa que eu particularmente gosto, acompanho. Que era assim, político X, não vou dizer quem era, mas quem lembrar vai saber, roubou não sei quantos trilhões de reais e não sei o que, parará, e tem um filho que tem uma Ferrari de ouro. Vocês lembram dessa? Tipo assim, cara, o volume de dinheiro que disseram que essa pessoa havia roubado era tipo assim, era o PIB do Brasil, era o PIB, tipo assim, cara, sabe, não existe um negócio desse, tá entendendo? Mas as pessoas estavam acreditando e isso moveu ali toda uma legião, né? Que, enfim, propagou um discurso violento contra determinados grupos e tal. Então a gente tem que ter cuidado com esse absurdo, checar a origem da notícia, como os meninos já falaram. Leu aqui, rapaz, será? Isso aqui tá tão, né? Vamos ver direitinho aqui antes de passar para frente, né? São medidas simples e que podem nos ajudar tanto a nos informar de uma forma mais consciente, como passar para frente informações que também são confiáveis, né? Completando aqui o Danilo, leia toda a matéria, não só a manchete. Exato. Porque muitas vezes a manchete ela é muito tendenciosa e ao longo do texto ela vai explicando o porquê daquele título, mas às vezes você vê aquela manchete, nossa, está acontecendo, e não é bem assim, sabe? Porque existe essa história do clickbait, ele precisa de fato jogar essa isca para lhe pegar, tá? Então, temas chamativos, tá? Uma manchete que vem assim, com palavras que você, nossa, está acontecendo mesmo, dá uma lida, tá certo? Leia a matéria na íntegra para você de fato não ser um reprodutor apenas de manchetes. É interessante assim falar, porque assim, a gente às vezes é acostumado, né, a ler a manchete e só pela manchete a divulgar a informação, né? Eu só relembro num jornal desse que veicula, que tem página no Instagram, que eu acho que tem a necessidade de você estar ali clicando e consumindo, né? Porque queira que não tem a concorrência. Aí tinha uma notícia mais ou menos assim, caminhão tomba em frente à polícia e os policiais encontram drogas no caminhão. Aí eu pensei assim, poxa, que infelicidade, como é que o caminhão vai tombar em frente à polícia? Só que quando você vai ler a matéria na descrição, a polícia já tinha feito o cerco e já tinha direcionado o caminhão para aquele local. Então ele não tombou, não foi porque foi um acaso não, já tinha toda uma operação policial em curso, ele se desesperou ali, a polícia direcionou ele para aquele lugar e acabou a fatalidade acontecendo e de fato ele tinha algo errado, porque ele estava fugindo da polícia e acabou tombando ali perto ali, né, do DP da polícia, né? Enfim, mas se você não lê, você pode ser, caraca, né? Olha só, que azarado, né? Foi a primeira coisa que eu falo, como é que pode? Eu achei o absurdo, mas tem gente que não achou absurdo. E o mais absurdo é os comentários, que a galera lê só a informação do título e começa a comentar sem ler. E com toda a propriedade. Com toda a propriedade. E aumenta, né? Porque fala, agora os policiais estão vendendo por drogas porque acharam, caiu do caminhão, então vamos vender. Sabe? Então, e assim, eu acho que tem uma outra coisa que a gente... Somos professores, estamos numa escola. Isso é uma coisa que atinge a gente também, sim, né? Sim. Quantas fakes a gente já teve que debater, rebater, checar em sala de aula mesmo, né? Outro dia aconteceu uma comigo numa aula, não veio ao caso agora, mas a gente tem que ter cuidado, galera, porque no
final das contas, é uma questão de formação intelectual também. Aqui eu estou falando no nosso contexto de educadores, né? A busca pela informação, a busca pelo conhecimento, ela forma uma questão do seu próprio intelecto, né? E se você se informa mal, né, você também não está se formando intelectualmente bem, né? É uma questão lógica, né? Ou outra, né? Se você, por exemplo, só lê o título das coisas, né, e você não está se dando ao trabalho, pelo menos de fazer uma leitura mínima ali do que está escrito, você também não está se favorecendo, né? Se favorecendo mesmo no trabalho intelectual, assim, que é o que a gente tem de melhor no final das contas, né? Então, eu acho que é um tema que a gente precisa enxergar com seriedade, né? Os impactos, eles são muito amplos na sociedade como um todo. Não é só internet, né? É vida real também, é escola, é família, não sei o quê. Quantas vezes a gente já viu tretas acontecendo nas famílias, especialmente nos períodos eleitorais, sim, né? sim. Por conta de fakes, né? 2022 mesmo foi, poxa, eu acho que toda família deve ter tido pelo menos uma briga grande em função de fake news que eram propagadas, enfim, né? O que é que vocês acham? Só uma coisinha antes, né? Da gente continuar. Sobre a questão das iscas, né? Que os sites, os vídeos, né? Colocam nas suas notícias, na sua thumb ali e tal. É extremamente importante. Hoje isso é extremamente importante até para atiçar a curiosidade do leitor em buscar informação, abrir o site. Lá em determinada rede social tem só a notícia numa foto, aí você vai lá no site e você entra. Isso é importante, até porque a publicidade e tudo aquilo que o site vai receber, né, financeiramente está lá, né? Tá lá. E também existe a questão da concorrência de quem é que vai assistir o meu conteúdo, né, em determinada rede social, quem é que vai ver o meu site. E hoje a gente tem vários e vários sites, vários vídeos falando sobre o mesmo assunto. Então as pessoas precisam ter essa isca. Só que acontece, o que é que eu acho, né? Não sei o que é que vocês acham. Quando se trata de fake news, ela sempre levanta algo muito mais polêmico do que um site verdadeiro geralmente coloca. O grande problema do site verdadeiro é que eu acho que às vezes ele coloca essa isca de uma forma meio confusa. Que às vezes a gente não consegue entender, mas porque não está ali claro. Mas na fake news, geralmente às vezes quando a gente está, né, se depara com a fake news, sempre é algo muito, como o Dani falou, algo absurdo, mas sempre é uma coisa muito polêmica. E aí vem o outro lado, né? Se por um lado a gente tem o leitor que tem preguiça de abrir a notícia, por outro lado esse leitor também é curioso e ele quer saber aquilo ali, mesmo que aquilo seja mentira, se ele gostou daquela polêmica, virou verdade. Na cabeça dele virou verdade. Se dialoga com o que ele considera correto, né? Isso é um problema também. Aí, assim, né? Legalmente isso é crime, né? Existe um código penal que criminaliza a divulgação e a construção de notícias falsas, né? Mas vocês não acham que é quase que impossível de fiscalizar? Realmente agora com chatbots, né? Hoje em dia as notícias falsas são feitas por robôs, né? Os robôs estão trabalhando. As fake news também elas são muito curtas, né? Então, sei lá, 2022, fulano tomou vacina e morreu de Covid. Ponto. Quando um site ele vai tentar desmistificar isso daí, é muito longo, demora, vai explicar como é que funciona a vacina, vai falar como é que foi fabricado, porque fala, a vacina foi feita muito rápido, então não deve prestar, então ninguém toma. Mas ele vai ter que explicar como é que foi feito, vários laboratórios trabalhando, vai explicar como é a função da vacina no organismo, só para vocês entenderem, por exemplo, um motoqueiro colocou o capacete, então quer dizer que está blindado, não vai acontecer acidente só porque ele está de capacete? Não funciona assim. Então, do mesmo jeito, a pessoa toma vacina, ela vai minimizar caso essa pessoa vá ter alguma doença. A doença em questão a gente está falando na Covid. Então, de repente, a pessoa podia morrer, mas não, ela foi hospitalizada. Existem casos que tem morte, tem, assim como também tem motoqueiro que está com capacete e infelizmente vem a falecer. Então são essas questões, mas até a gente contar a verdade, mais 10 fake news já rolaram. E aí ninguém também está com muita paciência. É muito aquela questão de uma mentira repetida diversas vezes, até ela tentar virar aquela verdade.
Por exemplo, tem muita gente falando Lula ladrão, vou pegar isso daqui. Aí você perguntava, tá, mas foi que ele roubou? Não, mas ele foi preso. Tá, mas por que ele foi preso? Não, mas ele é ladrão. Esse é o discurso, sabe? Então é aquilo, só fica repetindo, feito um papagaio e vai espalhando isso daí. Aí eu falei Lula, então a gente já pensa num viés o quê? Político. Existe sim uma indústria de extremistas, uma indústria que de fato fica propagando essas informações errôneas, essas fake news. Professor, e aí qual o objetivo? Incitar o ódio. De repente você desestabilizar uma sociedade, de repente você tem ali um candidato que ele tem uma força muito grande em determinado estado e começa a jogar para as pessoas ali terem outra visão. Poxa, então será? É isso mesmo que ele está fazendo? É isso que está acontecendo? E até aquele político, aquele partido, por exemplo, começar a desfazer muitas outras informações errôneas, informações falsas já foram disseminadas. Então, esse é o grande ponto, sabe? De receber as informações no Zap e simplesmente já começar a disparar. Olha o que estão dizendo aqui, olha o que está acontecendo, sabe? Então, de fato, é desestabilizar. E aí você pensa, o que é que extremistas ganham com isso? Poder. De repente são eleitos, de repente está aí, tá? Aí você fala, mas não, é porque o fulano fez assim. Tinha umas mamadeiras aí que o pessoal falava, sabe? Nunca existiu! Kit gay! Nunca existiu, mas para muitas pessoas é verdade, aconteceu, sabe? Porque eu vi na escola que tinha. Nos anos 90, as fakes era ET, era só isso, sabe? Olha, o disco voador, lá vem o disco voador. Mas quer dizer, hoje está todo mundo. Grave Taubaté. Então quer dizer, hoje todo mundo com a câmera potente em mão, com seu celular, ninguém filma nada, ninguém vê um disco voador, nem a luz, sabe? Então quer dizer, antes eram essas mentirinhas sem intenção, mas perceba, será que não tem uma intenção? No caso dos anos 90 era audiência. Então tinha os programas lá de domingo que jogavam uma matéria dessa, as pessoas ficavam querendo ver o ET. E outra coisa, mesmo quem não acreditava, queria ver. Queria Não, quero ver isso aqui, né? Não é mesmo, possível, o vou absurdo, assistir. Né? Pois é, você quer assistir. Então, Área 51, então jogavam uns termos assim que na época a gente não tinha como pesquisar, então a gente de fato precisava da TV, quem tinha grana poderia talvez viajar, comprar algum livro, alguma revista de fora, mas até as revistas eram tendenciosas também, dependendo lá da editora, dependendo de quem estava escrevendo. Então assim, a gente fala de fake news porque é um termo que a gente usa muito no nosso cotidiano, porém é muito antigo e sempre tem uma intenção. No caso, nos anos 90 era a audiência da TV, existia essa briga. Talvez a grande diferença hoje mesmo seja aquele que o Caio colocou lá no começo, do volume, né? Volume demais. Porque ao mesmo tempo que é muito difícil desmentir uma coisa, as fakes elas são produzidas às toneladas, né? Assim, então é muito complicado você... É escala industrial. É escala industrial. E é um crescimento exponencial, né? Ele joga no grupo com 1000, esse grupo joga com mais, aí vai de 2 em 2, quando você vai ver, a notícia se espalha muito mais rápido do que a informação verdadeira, porque aí você vai ter que convencer, né, que há uma massa, porque assim, tem um dizer que fala assim, se todo mundo acredita é porque é verdade, nem sempre, né? Nem sempre, né? Às vezes tem umas galera aí que acreditam em umas coisas assim que a gente sabe que não é verdade, porque foi disseminando fake news, que, como já dizia, uma mentira dita 1000 vezes, né? Pode se tornar verdade para determinados grupos. Então existe uma guerra, eu acho, certo? E as redes sociais, elas têm um papel importante para não deixar ser propagada, coisas que elas não faziam até ter essas polêmicas todas, né? Aí vem aquele debate da regulamentação, né? Isso, que aí cabe um podcast só para isso, né? Porque não é só as fake news, mas também é as fake news, as plataformas, né? Como elas agem, então. E lembrando, né, indo para um viés mais pessoal, a fake news também, ela já destruiu muita vida, né? Sim. Aquele caso lá da menina que, né, com o Whindersson Nunes, né? Vocês bem viram, recente, né? Então, tipo assim, geraram uma fake news da menina, né, trocando mensagem com o Whindersson Nunes e nem era verdade, né? Ou seja, a menina se suicidou porque aquilo afetou muito, né? A exposição da A exposição. Então, assim, existe, né? A fake news ela tá aí em tudo que a gente pode imaginar. Então, assim, principalmente, imagina as pessoas que propagaram vários perfis de fofoca, publicaram essa notícia e, assim, né? Essa exposição fez com que
infelizmente, a jovem tirasse a vida, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está divulgando, né? Não tirar como verdade a primeira coisa que está ali na sua frente, isso aqui é a verdade e acabou. Pesquisa, tenta de alguma forma, opa, isso aqui será que é verdade? Primeira coisa, gente, quando está num ambiente de rede social, você viu a notícia, peraí, eu vou ler a notícia toda, vou tentar entender. Porque muitas pessoas não fazem isso, né? Mas assim, é de extrema importância ter esse discernimento, né? Do que, opa, será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui não é? Vamos pesquisar. Gasta um pouquinho do seu tempo que eu garanto pra você que vai valer a pena. Eu ia te falar uma coisa interessante, né? A gente não tem a capacidade, porque o volume é muito alto, né? De reter a informação falsa, porque é humanamente quase impossível. A gente não consegue, só se for sistemas, né, virtuais, outros bots, combatem esses bots, mas a gente tem o poder de não divulgar, não passar pra frente. Sim, aí cabe isso que o professor Ed falou, né? A gente lê a informação, ser crítico nessa informação, e se você tiver qualquer dúvida, a melhor coisa é não divulgar. Não divulgar. Porque se você não divulga, aquela informação ela vai perdendo força. Porque o que é que deixa forte? Você divulga para mais um, esse mais um divulga e vai a confiabilidade da fonte. Tipo assim, quem passou para mim foi o professor Danilo. Vou dar um exemplo, tá bom? Ele é professor, ele sabe. Mas não significa que um professor, qualquer outra pessoa de determinada área, possa estar passando a fake news e a pessoa acredita na credibilidade. Não, mas quem passou foi um engenheiro, foi, né, o médico. Principalmente a gente sabe no período pandêmico, né? Que não, foi o médico, olha aqui, escuta o áudio. Problema de áudio, ele é mais agravante, porque você não consegue rastrear a fonte. Não, e outra coisa, o fato de você estar ouvindo a voz de alguém passa uma credibilidade para as pessoas, né, que tem essa, a notícia é X, né, eu já divulga, para as pessoas que têm essa noção de, poxa, já dá como verdade aquela primeira notícia, você escutar a voz de alguém passa uma credibilidade ainda maior, né? E essa coisa da crítica, né, de você ser crítico quanto à notícia é interessante porque, assim, um cuidado que a gente precisa ter é que o mundo ele não funciona com base naquilo que eu acredito, né? Então a criticidade não está no sentido de se isso aqui é perto daquilo que eu concordo, então deve ser verdade. Não é assim, né? Não é assim. Tem coisa que você acredita que vai ser verdade, tem coisa que você que está dentro ali do espectro ideológico, político, né? Das suas experiências de vida que podem ser falsas também. Isso pode acontecer, né? Então não é só, o que eu acredito, o que eu acho certo. Não é bem assim. A verdade ela é independente de você. A não ser que seja você que esteja, né, criando a notícia, né? Mas é isso, né? E aí, pra quem ficou até o final, né? Porque a gente, né, quer saber quem ficou até o final. Comenta aí, tá? Eu sou o Danilo de Geografia. Ed de Artes. Gerlan de Química. Caio de Física. E galera, é isso aí. Muito obrigado. Semana que curte, compartilha, né? Se inscreve aqui no nosso canal. Semana que vem tem vídeo novo, tá certo? E é isso, galera. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Valeu. Tchau.